Hoje é dia de falar de Tokusatsu, hein, cambada? Hoje eu vou falar de uma série que merece a sua atenção, Kamen Rider Amazons. Você aí que deve estar ligado nessa ondinha de streaming, já deve estar sabendo que essa série foi produzida sugestivamente para a Amazon Prime Video. Antes de falar da série em si, vou falar de sua origem. O que é um Kamen Rider? Kamen Rider é uma franquia de Tokusatsu produzido pelos estúdios Toei e pelo mangaka Shotaro Ishinomori, que aliás é criador de uma caralhada de heróis. A franquia surgiu em 1971 e tem séries de Kamen Rider produzidas até os dias de hoje. A grosso modo é aquela franquia de heróis de Tokusatsu com design inspirado em insetos. No Brasil, os mais conhecidos são Kamen Rider Black de 1987 e sua sequência Kamen Rider Black RX de 1988, que foram exibidos na extinta Rede Manchete. Esse Kamen Rider Amazons, que está no catálogo da Amazon Prime, é baseado no seriado Kamen Rider Amazon de 1974, e que é a quarta série da franquia. Foi uma série em que a Toei meio que chutou o balde. Kamen Rider Amazon veio em 1974, mesmo ano que ainda estava sendo exibido Kamen Rider X. A série foi encerrada mais cedo do que deveria, então para completar o período lançaram Kamen Rider Amazon. Como já seria meio que uma série curta para tapar o buraco deixado por X, acredito que eles resolveram ousar, criar uma temática inesperada e uma série mais violenta do que de costume. A história de Kamen Rider Amazon fala de Daisuke Yamamoto, um homem selvagem que sobrevivera a um acidente aéreo na floresta amazônica, e assim cresceu como um animal selvagem. A série já diz de cara que se baseou em Tarzan, mas em vez dele agir como primata rei da floresta, ele está mais para um animal arisco e selvagem. Como a série fala de Amazônia, é relativamente comum se ver na fanbase Tokusatsu da internet pessoas se referindo ao Amazon Rider como um BR, mas sinceramente quem fala isso a sério ou não assistiu a série ou não presta atenção, pois em diversos momentos da série falam que ele vivia na Amazônia peruana. Sim, a Amazônia se estende a alguns países vizinhos, e cita a todo momento a cultura inca. A entidade demoníaca de Umenki, demônio de 10 cabeças, extermina uma tribo inteira, mas não antes do sacerdote ter usado a ciência inca para transformar Daisuke em um mutante capaz de se transformar. Na maioria das séries de Kamen Rider, a operação Kaizou Ningen, que é basicamente a remodelagem humana, ocorre através de uma cirurgia tecnológica cibernética. Já em Amazon, essa operação ocorre pela mão de um sacerdote, ou seja, uma transformação vinda do xamanismo místico em vez da ciência propriamente dita. Mesmo sem poder se comunicar através da fala, o sacerdote conseguiu fixar na mente de Daisuke que ele deveria conseguir chegar ao Japão para descobrir sobre sua origem, os segredos do bracelete e assim combater Jumenki. Daisuke vai clandestinamente ao Japão. Obviamente ele era um peixe fora da água, um selvagem em Tóquio, vestindo trapos e que mal sabe falar. Felizmente ele encontrou alguns aliados que o apoiaram, mas logicamente sofreu muita rejeição e injustiças. Tanto que a primeira palavra que ele aprendeu a falar foi baka, que significa idiota. Quando ele tentou acudir uma vítima que tinha sido assassinada pelas mãos da horda de Jumenki, ao ver esse sujeito estranho ao lado do cadáver, imediatamente acharam que ele era o assassino, e passaram prontamente a atacá-lo na base de pauladas e xingá-lo de idiota. Coitado não sabe falar, apenas agir de forma animalesca, e depois de toda essa humilhação, ele puto da vida passa a gritar "Baka!" como forma de externar toda essa frustração que ele sofreu. Uma das partes mais legais é quando Tachibana tenta ensinar a Daisuke a andar de moto. Afinal, como pode um Kamen Rider não saber andar de moto? Afinal, Kamen Rider significa motoqueiro mascarado. E como você acha que um homem da selva reagiria? Sim, ele ficou cabreiro, tinha medo dos sons da moto, ele as via como se fosse algum animal que oferecesse ameaça. Sinceramente, achei essa cena muito foda. Vejo muita gente falar que a motoca do Amazon é zoada. Eu acho ela legal pra caralho. Kamen Rider Amazon também luta como um animal selvagem. Ele morde os bichos, arranca pedaço na dentada, arranha a coluna fora e o seu golpe final dá Setsudan que muitas vezes arranca a cabeça dos bichos na abraçada. Kamen Rider Amazon clássico está entre meus Kamen Riders favoritos. Toru Okazaki ficou muito bem no papel. Ele fez um excelente trabalho interpretando um homem selvagem que agia como um gato do mato ou lobo raivoso, e que com o avançar da série vai aprendendo a falar e aprendendo os costumes das pessoas da cidade. Adorei o estilo violento da série e a trama me prendeu de início por apresentar vários mistérios no início que foram me intrigando. Mas como eu disse, a Toei chutou o balde nessa produção, tanto no lado bom quanto no lado ruim. Eles simplesmente mandaram foda-se pra todos aqueles mistérios que eles apresentaram nos primeiros episódios. É uma série que eu tenho muito carinho, mas tem sim seus diversos problemas e diversos furos. Agora de 1974 vamos pra 2009, quando era exibido no Japão Kamen Rider Decade. Uma série que na minha humilde opinião tinha potencial enorme, mas foi pessimamente executado. Kamen Rider Decade é o destruidor de mundos, o Kamen Rider que viaja para as dimensões de
outros seriados da franquia Kamen Rider. Ele fode todo mundo e ainda pode se transformar nos outros Kamen Riders. Pra mim está entre as piores séries da era Heisei. Como eu falei, Decade viaja para o mundo de outros seriados Riders, e teve uma representação de Kamen Rider Amazon em Decade, e bem, foi esse cara aí. Nem de longe esse cara passa a ideia que é um selvagem que mata monstro na dentada. Ele parece mais um modelo que sempre consulta seu nutricionista e que toda noite dorme com uma máscara de hidratação e uma fatia de pepino em cima dos olhos. Se for pra citar alguma coisa interessante em relação a esse Amazon, só tem mesmo o fato do ator ter sangue peruano. E agora chegamos em 2016, quando foi lançada a primeira temporada de Amazons. Realmente é uma série que eu gostei muito. Enquanto tava todo mundo hypando o filme dos Vingadores, eu maratonei Amazons e não me arrependo. Tentarei o possível fazer uma review sem fazer spoilers para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. A série tem 2 temporadas, mais um filme que conclui a história. Falarei somente da primeira temporada aqui, pois é impossível fazer uma review da segunda temporada sem dar spoilers. Mas dependendo do feedback desse vídeo, eu posso fazer um vídeo falando da segunda temporada e até mesmo do filme, se quiserem. Aproveitando o contexto de selvageria e violência acentuada do seriado clássico, essa releitura foi por um caminho visceral. Como disse meu amigo Zemo, a série é meio um Mortal Kombat. E a segunda temporada deixa isso ainda mais forte. Já vou avisando que o episódio 1 trouxe uma má primeira impressão. Pelo menos os 20 primeiros minutos foram capazes de fazer a patroa que estava vendo comigo largar a série. Mas depois que ela viu eu vendo uns trechos mais avançados, ela acabou não resistindo e maratonou junto. Quem me conhece sabe o que eu acho desse modismo de remakes e reboots uma verdadeira palhaçada. Não sou nem um pouco fã, na imensa maioria das vezes, não passam de produções caça-níqueis tentando ganhar em cima de um nome já consolidado no mercado. Mas Amazons não tem a pretensão de apenas gerar hype em cima de uma marca já existente, apresentando mais uma produção patética e preguiçosa para assim agradar um público que torce o nariz para assistir qualquer coisa mais antiga. Mas sim criar algo totalmente novo, personagens diferentes, histórias diferentes. Eles foram capazes de fazer algo novo, mas ainda assim com muito da alma old school, onde se valoriza diálogos, roteiros, suspense, e o foco não são exatamente ficar mostrando efeitinhos em CGI e os heróis transformados exibindo suas parafernálias. E não faz você que conheceu a obra original ficar fazendo comparações inevitáveis. Afinal são produções totalmente diferentes, uma extensão da experiência. Enquanto a série de 74 fala de um personagem selvagem que cresceu na selva e depois volta para sua terra natal, onde não consegue se adequar por não ser civilizado, a série mais atual fala da selvageria surgindo repentinamente em Tóquio, uma nova cadeia alimentar surgindo na selva de pedra. A indústria farmacêutica Nozama cria um grupo de extermínio para eliminar as cobaias de um experimento que deu errado. Foram pessoas que foram submetidas a testes, digamos, não muito éticos, com o intuito de criar seres superiores. Essas cobaias contraíram as células Amazon. Essas células causam mudanças drásticas ao organismo do indivíduo. Eles passam a ter uma enorme necessidade de consumir proteína. Quando esta fica em falta, eles passam a sentir muita fome e desejo de comer carne humana. Cada vez mais seus instintos de caça ficam mais aflorados, até que chega o ápice de transformar em criaturas bestializadas. Esses são os Amazons. A série começa mostrando uma missão do grupo de extermínio indo eliminar um desses Amazons que devoraram algumas pessoas. Essa cena que acabou trazendo aquela primeira impressão ruim. Eu mesmo nesse trecho já estava achando que a série era pura besteira pela forma que foi apresentada. Aquela batalha e seus personagens do grupo de extermínio sendo mostrado fora de contexto me trouxe uma impressão equivocada. Por exemplo, um integrante do grupo chamado Mamoro, que se mostra um personagem hiper abobado, então ele se transforma em um monstro topeira, para assim passar a informação que eles caçam Amazons com a ajuda de um Amazon na equipe. Aliás, Mamoro que se transforma nesse monstro topeira é uma referência ao Jujin Mogura, monstro que traiu os vilões e se aliou à Amazon na série clássica. Conforme fui assistindo a série, fui compreendendo melhor a ideia, e passei a admirar cada um dos integrantes desse grupo. Mamoro, que apresentava ser apenas um personagem abobado, é daquela forma porque mesmo sendo um adulto ele tem a idade mental de uma criança, pura e ingênua, e sem dúvida é um dos pilares que une a equipe. Enquanto todos os demais aceitam esse emprego puramente por dinheiro, Mamoro nem sequer é pago, é apenas uma vítima dos experimentos sendo explorado pela organização, e sua motivação é apenas comer hambúrgueres e se sentir parte da equipe. Agora vamos ao protagonista da série. Ele é Haru Kamizusawa, filho adotivo da diretora do laboratório Nozama. Ele vive preso em seu quarto, no qual o próprio se refere como se fosse seu próprio aquário. Ele vive a dose de remédios controlados diariamente e dizem que ele não pode sair de casa devido à sua saúde frágil. Tudo que ele tem são pequenos fragmentos de lembranças, flashes que dão a entender que ele também foi cobaia de tal experimento.
Um dia, Haruka deixa de tomar a sua dose de remédio. É dominado por um forte instinto de caça e busca de comida. Aqueles remédios eram basicamente suplementos de proteínas que o mantinham sob controle. E assim, pela primeira vez, Haruka fica cara a cara com sua face selvagem e se transforma em um Amazon conhecido como Ômega. Como o conto do médico e o monstro, aquele garoto passivo se torna um ser bestializado e sanguinário. Isso nos leva ao Jin Takayama, personagem que rivaliza com Haruka. Ele é o Amazon conhecido como Alpha, mas ele já é consciente de sua natureza e tem total controle de suas ações e capacidades. Jin é cínico, tem aquele ar de fodão, e ele e sua esposa tiveram um importante papel em despertar os primeiros passos de Haruka como Amazon. Agora, como Jin Takayama se tornou Amazon e por que sua obsessão em matar todos os Amazons, você só saberá assistindo. Em questão de design, acho o Amazon Alpha muito mais legal que o Ômega, afinal ele tem um design bem mais próximo da série original, e casa melhor com a ideia de mutação biológica, tem a boca que abre pra morder e tudo. Já o Ômega não é feio, mas parece mais uma armadura tecnológica padrão. Acho bem mais legal o design da primeira transformação de Haruka do que a forma definitiva. Sem dúvida, de início Haruka parece aquele típico protagonista sem graça de Kamen Rider da era Heisei. Geralmente não costumo ir com a cara de protagonistas e prefiro mais personagens secundários que acho bem mais interessantes, como em Kamen Rider Agito e Kamen Rider Blade, por exemplo. Aquele personagem bobo que se torna um herói apenas porque um cinto barulhento caiu em suas mãos e pelo poder do protagonismo e graças ao seu amor à justiça, ele se torna aquele ser especial, ou escolhido. Haruka surge como aquele personagem de aparência frágil, totalmente ingênuo, que sempre viveu preso em sua bolha. Sem dúvida, à primeira vista, um arquétipo que jamais aceitaria como um Kamen Rider Amazon, o qual associo com algo bruto, selvagem e sanguinolento. Jin e Haruka são uma verdadeira antítese. Enquanto Jin seria um animal selvagem, Haruka seria um animalzinho de estimação. Mas o personagem tem uma evolução, um propósito. Haruka, de início, era um cãozinho encoleirado, um cara bobo e totalmente passivo, até que descobre sua face animalesca e brutal, mas ainda assim dependia totalmente em seguir ordens de terceiros, nesse caso o comando do grupo de extermínio, mas com o tempo ele se torna questionador, passa a se posicionar, se impor, tomar suas decisões e lutar por aquilo que ele acha certo, doa quem doer. Sem dúvida, o Jin tem aquele arquétipo de personagem que eu acho bem mais legal, um cara mais velho, porradeiro, decidido, jeitão de fodão, enquanto Haruka tem aquela cara de molequinho juvenil. Os personagens se rivalizam o tempo inteiro, cada um deles com sua forma de pensar, motivações e ideais. É praticamente uma guerra civil de Kamen Rider. Se a Amazons fosse tão popularzinho quanto, ia ter aquela palhaçada de geek brigando por ser Team Alpha ou Team Ômega. Mas assistindo a série, não tem como eu não apoiar os ideais de Haruka, mesmo compreendendo o fardo e sofrimento de Jin e achando ele um baita personagem legal. A série é hiper dramática, e isso se torna ainda mais forte na segunda temporada. E sem dúvida, esse é um dos elementos que mais me cativam. Existem esses novos seres denominados Amazons, que são uma ameaça à humanidade, mas nem todos fizeram algo de errado. Aliás, por que errado? Apenas estão querendo sobreviver, suprir suas necessidades de proteínas. Afinal, não existe certo ou errado na cadeia alimentar, é apenas a lei universal. Temos de obter energia de outro ser vivo para sobreviver. Mesmo as plantas são seres vivos e acabam sendo fonte de alimentos dos herbívoros, mas ainda assim, muitos deles não atacaram humanos. Será que é justo exterminá-los? A série fala sobre genocídio, tem aquela pegada meio X-Men de humanos versus mutantes, o que era encarado como uma analogia ao preconceito, mas ao avançar, em Kamen Rider Amazons, vi que é mais do que isso. A série faz uma crítica ao egocentrismo e prepotência humana, quase aquela ideia apresentada em Planeta dos Macacos nos anos 60, onde os macacos se tornaram seres dominantes, fazem os humanos sentir na pele a forma como eles encaravam e tratavam outros animais. Os Amazons deixam de serem vistos como seres humanos. Aí vem aquele conceito que infelizmente é predominante por parte de muitos imbecis mundo afora, que a vida humana vale mais que as outras. Esse pensamento mesquinho do ser humano em achar que está acima de tudo, de achar que o mundo serve somente para atender nossos caprichos, que podemos mudar tudo que achamos inconveniente na natureza, que podemos sugar todos os recursos, por isso somos racionais e superiores. Mas tudo que estamos fazendo é cavar a própria sepultura. E pior, sabemos que estamos fazendo, mas continuamos mesmo assim a agir como um câncer motivado pela ganância. E por isso agora estamos colhendo os frutos. Ser humano que acha que os outros seres e animais não sofrem, e são apenas vidas sem importância. E é basicamente isso que são os Amazons aos olhos dos humanos. São apenas animais que se tornaram inconvenientes e devem ser extintos. Tanto que defendem o extermínio de Amazons, mas condenam a agressão ou mesmo a morte de um psicopata serial killer. Sentia falta em mim uma crítica desse tipo, como vi em filmes clássicos do Godzilla, Mothra, em séries como Spectrum e Metal Gear. Agora a Selva de Pedra se tornou uma enorme gaiola de ratos de laboratório, onde ocorre um estudo biológico. Qual
ser irá evoluir? Qual se tornará o elo fraco dessa nova cadeia alimentar? Os seres humanos não estão nada dispostos em perder seu reinado. A selvageria e a chance de se tornar uma presa está mais próximo do que imagina. O que vai prevalecer? O instinto e a força primitiva animalesca que grita em nosso interior? Ou a razão será capaz de reprimir tais impulsos? Evidente que a Amazons tem suas falhas, mas sinceramente seus defeitos me parecem pequenos em comparação aos acertos. Vejo muita gente por aí dizendo que querem Tokusatsu com uma pegada mais madura, mais dark e produções voltadas ao público mais velho. Desde 2006 tínhamos Garo, mas vejo Amazons como um passo mais além na direção certa, pelo menos mais próximo daquilo que espero de um bom Tokusatsu nos dias de hoje. Eu acharia o máximo se viessem mais produções inspiradas no conceito que foi a Amazons. Eu acharia o máximo, por exemplo, se a Toei revivesse a franquia Metal Hero nesses moldes mesclando com ação real. Atores dublês que praticam artes marciais, ou mesmo poderiam pegar séries clássicas e fazer releituras nesse nível, como por exemplo Inazuma, que considero um dos heróis mais poderosos criado pelo Ishinomori. A série já tinha aquela ideia meio X-Men onde existiam os neo-humanos. Inazuma seria perfeito para uma nova série onde haveria essa guerra biológica entre humanos e neo-humanos. Aqueles que defendam que os neo-humanos sejam uma nova seleção natural, um enredo trágico repleto de dramas e violência. Poderiam facilmente fazer mais de um mutante aos moldes de Inazuma como fizeram em Amazons. Suas habilidades têm potencial a ser explorado. Até mesmo o fato dele ter uma forma casulo chamado Sanagmen antes de sua transformação em Inazuma. Uma forma resistente, porém praticamente inútil. Ela pode ser bem explorada na trama com um ponto fraco do personagem, na qual ele deve saber usar com inteligência em seus combates. A série original já era interessante, continha assassinatos, tinha o seu teor de dramaticidade, enfim, tem muito potencial para ser explorado. Eu imagino, por exemplo, uma releitura de Jaka, o seriado de Sentai de 1977, que já tinha um estilão de filme de policial anos 70. Imagino uma série densa que mescle temáticas com vingança, espionagem, ciborgues em um ambiente dark, que misture Sentai com filmes de Charlie Bronson e Old Boy. Seria do baralho. Ha! Do baralho, entendeu o trocadilho? Então. Ou até mesmo Gorendia, o primeiro Sentai, onde os integrantes não precisam necessariamente atuarem juntos. Eles podem rivalizar entre si, ter interesses distintos, formarem as alianças convenientes para suas motivações e assim por diante. A Tsuburaya poderia também entrar nessa e fazer um novo Ultra Q, repleto de ficção científica, horror, suspense e tramas investigativas que envolvessem monstros ou aliens, cada episódio que nos faça pensar e refletir sobre os mistérios que estão além de nossa compreensão. A Toho poderia, por exemplo, trazer uma releitura de Cybercop, uma história ainda mais futurista, trazendo críticas sobre o paradoxo de desenvolvimento tecnológico, do quanto isso é cômodo para nós, mas os riscos que podem oferecer, a idiotização causada pela dependência tecnológica e praticamente uma versão tokusatsu de Captain Harlock, só que em versão polícia do futuro. Eu sei que eu dei uma viajada, mas são coisas que eu gostaria de ver. E eu realmente torço que a Amazons faça escola, que influencie muitas outras produções de tokusatsu e que essa fórmula seja ainda mais lapidada. Mas e vocês? Assistiram Amazons? Assistiram Kamen Rider Amazon clássico? Curtem tokusatsu? Curtem a franquia Kamen Rider? Quais os seus favoritos? Comentem aí suas impressões aí embaixo. E obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. E se gostaram dessa bagaça, deixem um joinha aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Fui, cambada!